Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live aqui nesse diálogo coletivo e hoje, com muita alegria, né? Estou recebendo essas três companheiras que têm se dedicado aí à sua vida, no conhecimento, no aperfeiçoamento dessa política tão importante que é o direito a uma alimentação saudável, que é um direito que está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 6º, é um direito humano, direito a uma alimentação. E hoje, uma coincidência, né? Está aqui a Lucy, Lita e Vanderleia, mas que todos nós conhecemos por Leia, né? Então, 3L, né? De luta, de luz, podemos dizer de Lula, né? Também. Eu quero, de início já também. Então, Lucy, boa tarde, Lucy. Boa tarde, Zé Antônio. Tudo bem? Lita, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, boa noite. Quase boa noite, já. Léa, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Então, vamos já também, nesse momento, né, transmitir aqui nossa solidariedade, como a gente sempre tem feito, né, às milhões de pessoas que perderam suas vidas, né, aos seus familiares, muitas pessoas infectadas na nossa cidade, nossa região, nosso país. A gente possa superar esse momento e passar um processo aí de pós-pandemia, com saúde, né? Então é isso que a gente deseja. Então eu gostaria aqui, então, já apresentando aí, a Lucy que é técnica em agropecuária, funcionária pública da nossa prefeitura aqui de Diadema, membro do Fórum Paulista de Segurança Alimentar e também faz parte da ONG Olho d'Água, uma ONG que trabalha a questão ambiental no Eldorado. A Lita, que é funcionária da prefeitura, também é formada em administração de empresas, de gestão pública, e uma militante da área de segurança alimentar e nutricional. Vanderleia, ou Leia, como é conhecida por todos nós, também formada em administração de empresa, é especialista em economia solidária, é consultora em empreendedorismo, tem vários artigos aí nessa área de economia solidária. Também é um prazer recebê-las aqui neste momento com a gente, né? E como eu disse, né, esse tema que a gente escolheu para hoje, né, é um tema que é muito pertinente, né? A gente lembra, né, dessa página triste do nosso Brasil até 2002, quando era muito comum, né, a fome no Brasil. A gente não pode esquecer aqui e fazer memória, né, a essa figura tão importante, o Herbert José de Souza, né, o Betinho, que tanto fez, né, quando lançou a campanha de cidadania em defesa da vida, né, e que dali expandiu os comitês de combate à fome pelo mundo, pelo Brasil afora, né, no mundo também, mas especialmente no Brasil. E eu lembro aqui na cidade de Diadema, Lita, né, e vários outros companheiros, nós criamos um comitê de combate à fome lá na paróquia São Pedro Apóstolo, né? Foi naquele tempo, em 95. E a partir de 2003 começou uma nova história, com a chegada do presidente Lula à presidência da República, com os programas de segurança alimentar, enfim, Fome Zero, vários programas importantes. O país passou a política de economia solidária, o investimento na agricultura familiar. Então, foi um momento que a gente vinha superando, né? Infelizmente, o Brasil volta a essa triste marca, né? E a gente percebe que a pandemia se agravou isso, mas não é só a pandemia, né? A gente já vinha numa situação de desemprego, de precarização do trabalho, e isso só aumentou, né? Só aumentou com a pandemia. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, né, iniciando essa conversa nossa, começando pela Lucy, um pouco para falar rapidamente desse momento que a gente está vivendo no Brasil, dessa conjuntura toda, dessa pandemia. Como é que nós estamos diante desse momento, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho você, Lucy. Vamos lá, então. Boa noite, Zé Antônio. Queria aqui te saudar e agradecer o convite para a gente estar debatendo esse tema tão importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Queria também cumprimentar aqui a minha companheira Lita, companheira Vanderleia, e todos que estão aqui nos acompanhando nessa live. Realmente, Zé, a gente vive agora, né, esse momento de pandemia,
em que, na verdade, essa situação, né, de fome, de pobreza, ela acabou se assim, né? O Covid, na verdade, ele nos trouxe, né? Ele nos mostrou, né, o que vinha acontecendo já ao longo desses últimos 5 anos, né? Pós-golpe. E aí, Zé, eu estive acompanhando no mês de maio, em meados de maio, teve uma pré-conferência de segurança alimentar que foi organizado pelo Fórum Paulista de Segurança Alimentar. E uma das pessoas que participaram dessa conferência, dessa pré-conferência, foi o Daniel Balaban. O Daniel, ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome, né, do Programa Mundial de Alimentação no Brasil, né, é um órgão ligado à ONU. E o Daniel, naquele momento, ele nos mostrava um pouco, né, a situação do mundo e do Brasil com relação à extrema pobreza. Hoje, Zé, no mundo, nós temos aí em torno de 821 milhões de pessoas passando por fome extrema, tá? Isso significa aí 4 Brasil, né? Uma pessoa a cada 8 que acaba vivendo essa situação de extrema pobreza. E vindo aqui para o Brasil, hoje nós estamos aí alcançando, né, a faixa de 10 milhões de pessoas que vivem nessa situação. Né? Isso não foi depois da pandemia, isso é uma situação que vem, né, pós aí os governos Lula, né, com tantas políticas que estão anulando, né, as ações sociais, anulando, né, e acabando com os direitos sociais, né, da população. Para você ter ideia, Zé, ele colocou um outro dado que eu achei bem importante e que eu vou mostrar aqui para vocês, é que, assim, ó, no período de 1990 a 2014, né, então são 25 anos, houve uma redução, Zé, de 71% da extrema pobreza aqui no Brasil, né? Então, em 25 anos, né, e é óbvio que isso tem aí uma participação especial, né, dos programas articulados do governo Lula, né, que teve uma, assim, função muito importante, né, nesse combate à pobreza. Porém, de 2015 a 2020, Zé Antônio, né, que é esse período pós-golpe, houve aí um aumento de 73% da extrema pobreza, né? Então, na verdade, foram 25 anos de luta para combater, né, a pobreza, né, para reduzir essa pobreza, e em 5 anos de governo, né, neoliberal, eles conseguiram fazer com que tudo isso voltasse. Então, eu acho que esses dados são importantes para a gente estar fazendo esse debate, né, para a gente iniciar esse debate. E a Covid veio e nos mostra, né, desnuda essa situação que nós estamos vivendo no país nesse momento. Obrigado, Lucy. Eu gostaria já de também aqui compartilhar com vocês, Lucy, Lita e Leia, muitas pessoas que estão aí participando da nossa live. Eu peço que compartilhe esse conteúdo importante. Tem aqui o Adilson, tem o Edson, tem a Elizabeth, a Tonete, a Margarida, o Pedro, a Elizabeth, todos cumprimentando, parabenizando vocês por esse tema tão importante, tão necessário neste momento. E aí, Lita, eu queria que você desse também sua contribuição diante desse momento que a gente está vivendo, pandemia, situação que o nosso povo está enfrentando, nós estamos enfrentando juntos, né? É verdade, Zé. E demais presentes, boa noite a todos e todas. Então, na verdade, a gente está sentindo agora, muito presente no dia a dia,
o desmonte de tantas políticas públicas que foram institucionalizadas, né, de tanta política pública que foi implantada, e onde o Brasil deixou de participar do mapa da fome, e infelizmente agora, acho que uma das piores consequências dessa pandemia, consequência no sentido assim, que como a Lucy falou, que veio aparecer, né, que é a questão da fome. O próprio Daniel, que a Lucy citou, ele coloca também que até o final de 2020, a gente terá mais 5,4 milhões de brasileiros que vão entrar para a linha da pobreza. As pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas não estão tendo acesso aos benefícios, aos auxílios, a gente sabe da situação, e é isso. Então, é uma situação que a gente vai precisar parar, né, a população, a sociedade como um todo, com a solidariedade também que tem o brasileiro, para a gente poder tocar a vida. Morrendo pessoas, infelizmente, de um lado, contaminado com o vírus, que não é uma gripezinha, mais de 40 mil pessoas no nosso país. Então, é um dado alarmante, é um dado absurdo, e ainda tem gente brincando com isso. E, do outro lado, a gente vai ter também muita gente morrendo de fome, inclusive, né? A gente acompanhou aí um pouco no governo Lula o quanto que o nosso Nordeste avançou, o quanto que outras regiões do Norte avançaram, e hoje a gente percebe que as pessoas estão regredindo em sua situação de pobreza, em sua situação de miséria. Então, a situação está posta, a situação é essa uma situação precária, calamitosa que a gente está vivendo, mas que a gente não pode desanimar, que, acima de tudo, eu acho que existe a esperança, e é essa esperança que nos move para continuar no dia a dia, e que fazer, de fato, acontecer aí o direito humano à alimentação adequada, que é o que, com tanta luta, né, a gente conseguiu que, através da emenda constitucional, em 2010, ela constasse na nossa Constituição brasileira. É isso. Lita, e você citou aí a emenda constitucional de 2010, aprovada, reforçar isso, né? A mobilização que aconteceu. Então, estava acontecendo as políticas, mas foi tão necessária aquela mobilização para que isso fosse aprovado, e que hoje está lá na Constituição, está lá no artigo 6, e todo cidadão pode cobrar esse direito. Então, além de ser para a gente sagrado, porque é o direito à alimentação, e eu gostaria... o primeiro direito, né, Zé Antônio? O primeiro direito, né? O que a gente quer de primeiro quando a gente nasce é lá alimentação. Infelizmente, isso não constava na nossa Carta Magna. Estava subentendido, mas acho que com essa luta conseguiu garantir aí na nossa Constituição. Tá certo. E eu continuo aqui agradecendo aí a participação da Maria Dilma, também, que é uma companheira que tem se dedicado muito a essa questão, essa temática tão importante para nossas vidas. A Michele Ivonete, a Clécia, a Vilma Rodrigues, o Derval, a Cristiane Ferreira, a Ivanilza, o Miguel, o Emerson, a Cátia Cássia, a professora Cátia Cássia, o Boquinha, o Chiquinho Oliveira, Alexandro, muita gente. Vocês estão bombando, viu? Nas redes aí. E, Leia, e falado aqui desse momento que está vivendo, se falou também de esperança, e eu não tenho dúvida, né? E sempre que eu converso com você, que eu tenho acompanhado alguns debates que você tem feito, sempre dessa questão da ousadia, né? Diante da situação difícil, o que é possível fazer? Então, gostaria que você compartilhasse com a gente como é que estão vivendo aí o ramo do empreendedorismo, né? As cooperativas. A gente sabe da sua atuação, está sempre em consultoria, apoiando, ajudando. Então, gostaria que você partilhasse também como é que estão nossos empreendedorismo nesse momento de pandemia. Seu som, né? Acho que é aqui, o seu som está desligado. Aí. Liguei. Olá, galerinha. Obrigada a todos aí que estão participando. Obrigada, Zé, pelo convite. Mandar um abraço especial lá para João Pessoa. Tem o Júnior de João Pessoa, que é de um empreendedor fantástico, de uma pequena empresa. Descobri recentemente que é o meu irmão, que eu não conhecia, mas já empreendedorismo no sangue, né? Ele começou fazendo máscaras lá também. Ele tem um estúdio lá, de João Pessoa, e ele faz as máscaras no começo do ano, nesse processo do Covid.
Então, quero aqui parabenizar nessa atuação de empreender, né, que vem de tão longe, né, e está nessa live aí, ele mandou um oizinho aqui, então só parabéns, Júnior. E assim, Zé, a mesma pergunta que uma amiga me fez, eu acho que a economia solidária foi um boom nos anos 90, né, na crise dos anos 90, foi o grande marco, o boom, todo mundo queria falar de cooperativa, todo mundo queria fazer cooperativa, né, nos anos 90, quando as fábricas começaram a falir, a fechar, e a gente vem vivendo isso, né, no dia a dia, um pouco desse crescimento meio que, olha, é difícil empreender no Brasil, não, mas é possível, barganhando várias coisas, mas uma dificuldade ainda muito grande, né? Uma amiga me ligou e falou assim, eu preciso de consultoria, porque depois dessa crise, como vamos ficar? Como vamos empreender? E aí, eu tive uma dificuldade de responder para ela, porque assim, a gente não sabe ainda. É tudo muito incerto ainda. Então, assim, para quem já tinha uma estabilidade, já era muito incerto. Então, eu lembro, Luci, Lita, lá em 2005, quando nós criamos, né, quando vim para Diadema criar um projeto de tapioca, que, assim, foi uma das grandes inspirações, tem alguns artigos, depois publiquei alguns artigos em 2016 sobre o projeto de tapioca, que era o quê? Pensar numa alimentação saudável, né, numa alimentação barato, mas de qualidade, com higienização, com padronização, pensar uma política pública. Por quê? Porque essas pessoas já estavam na rua. Não foi o Vanderlei que levou para a rua, não foi o prefeito que levou para a rua, não foi o Zé Antônio. Eles já estavam na rua de alguma forma. E a dificuldade muito grande de se inserir no mercado é empreender, não por oportunidade, é por uma necessidade. Então, assim, a questão do empreendedorismo se dá de duas formas, né? Ou na necessidade ou na oportunidade. E muitas das vezes nós não vamos pela oportunidade, nós vamos pela necessidade de empreender, de buscar algo, de buscar o que a princípio. A primeira coisa que a gente vai por empreendedorismo é buscar o quê? A comida, né? Ah, faltou o pão, faltou, né? Onde falta o pão, né? Não tem união e por aí vai. Então, assim, em 2005, quando construímos esse projeto na cidade, embasado na economia solidária, a Luci estava num momento muito bacana na vigilância sanitária, a gente fez várias parcerias, porque, assim, nada funciona sozinho, nada é uma bolha no mundo. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos vivendo hoje esse momento de integração com a sociedade como um todo. E foi esse projeto nos deu, e até hoje, eu vejo, claro, que de alguma forma meio distorcida, porque a ideia era muito clara. A ideia era padronizar, manter, qualificar e gerar renda. Gerar uma renda com qualidade de vida para aquelas pessoas que estavam acima de 40 anos na rua, com dificuldades, com problemas de até ser atropelados ou não, mas precisava levar esse sustento para casa. E aí, como empreender com tudo isso? E aí, como se organizar? E aí, eu lembro que a gente fez uma primeira reunião e teve uma dificuldade, o primeiro impasse. Eu virei para 40 pessoas na sala e falei assim, olha, vocês vão ter que parar tudo, chamei o secretário do prefeito, porque estava me sentindo a verdadeira economia solidária ali, que empreender. Falei para eles, olha, vocês têm que empreender daqui para frente, vamos ter que tirar tudo isso, não dá para vender a chiclete, o babalu, vender tudo isso, vender o refrigerante, vocês estão no comércio, a gente precisa de ter essa conexão com todo mundo. A gente precisa o quê? Eu estou na frente de um comércio que vende doce, se eu vendo só tapioca, o comércio não tem. Eu não preciso vender o refrigerante, um precisa ajudar o outro. A gente precisa ter tudo isso. E aí o pai de família, que estava na rua há anos, se sustentando, com papagaio, chiclete, pirulito, aquela coisa toda, no final do caminho dele estava escrito, temos tapioca feita na hora. Quando eu falei isso, eu falei, vocês vão ter que investir, vocês vão ter que colocar grana no bolso de vocês, a gente pode ir atrás de algumas coisas, pode ir atrás de algumas empresas, conseguir alguns patrocínios só na fala mesmo, porque do poder público, muitas vezes a burocracia nos trava de receber alguns recursos, e aí, de 40, ficou 10 na sala, né? Olharam para minha cara e falaram, essa menina é louca, vem aqui, chama nós todos. E aí o secretário do prefeito falava, nossa, o povo só está saindo. Eu falei, deixa eles saírem, né? Deixa eles saírem. Eu falei, só vai ficar eu e o cara aqui, o que eu vou fazer? E aí
começou, tal, e aí começaram a sair, eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, levantei, respirei e falei, se mais alguém quiser sair, pode sair, porque nós vamos construir. Vamos construir algo sério, algo que as pessoas entendam que eu empreender, que eu preciso também fazer a minha parte, mas eu também, para cobrar, eu preciso ter essa ligação, e hoje vocês recebem de uma forma que amanhã vocês vão ver que esse recurso vai duplicar. E aí ficou alguns que acreditaram. E nesses alguns que acreditaram, depois voltaram mais um pouco, a maioria no projeto não eram mulheres, mas tinha uma grande parte de mulheres, e a gente lançou o projeto com 33 pessoas. Esse período de 2005 foi fantástico, pensar isso com a Lucy, com a Lita, a gente integrou várias ações, com o banco de alimento, com a vigilância sanitária, a gente tinha a fiscalização a princípio em cima do empreendedor, não era só uma coisa de dizer você não vai fazer, vou te multar, era uma coisa de ensinar, era algo de dizer nós somos parceiros da saúde pública. Não adianta você estar aqui na porta da UBS vendendo a tapioca, que o cara vai ter um monte de problema de saúde, por quê? E aí todos aprenderam isso, e foi muito fantástico. Eu sinto que até hoje, né, eu passo por os carrinhos, as pessoas me reconhecem, as pessoas falam, e até hoje muitas pessoas ainda vivem, né? De 2005 até hoje, do rescaldo desse projeto, do que deu. Nesse ano de 2005, ganhamos prêmios. Então, assim, é parabenizar toda uma equipe. Não foi só a Vanderleia. Foi Lita, foi Vigilância Sanitária, foi Banco de Alimentos. Então, assim, é uma integração de um todo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo nesse período de coronavírus, é muito estável. Ainda não sabemos, porque, assim, os pequenos, nós somos sempre a corrente mais frágil. Então, assim, é como se a gente tivesse adormecido, sabe? Uma década perdida. É muito difícil ainda dizer de empreendedorismo. Eu estava falando para minha amiga, que me ligou e falou assim, eu sei que você está no meu CA, está fazendo louça, e está uma situação assim, as mulheres todas pararam, a balsa não pode ir, você tem que dizer que você está fazendo um projeto, que você faz parte de um grupo. Então, assim, é muito difícil. E aí a gente começou a pensar, eu fiquei em casa e eu também pirei, eu falei, meu Deus, e agora? Porque depois que eu trabalhei na prefeitura de Diadema, fui para a incubadora, depois fui para a prefeitura de São Paulo, e aí chegou uma hora que eu falei, cansei de ficar pulando de projeto em projeto, as coisas parecem que você está rasgando e não anda. E aí comecei a fazer parte do grupo Rede Balsear, que fica logo após a balsa. A gente tem um trabalho com cerâmica da Mata Atlântica, é um grupo que começou em 2014, quando eu estava na incubadora, foi um dos grupos que eu também ajudei na incubação. E a gente começou a fazer louças com essa temática. O que é? É você sobreviver a partir do local onde você está, mas pensando a diversidade local, pensando a Mata Atlântica, pensando algo que te dê essa sustentabilidade. E aí, minha gente, a gente começou a vender processo de cozinha para as grandes cozinhas, porque agora o Masterchef, todo mundo quer a louça artesanal, a louça isso, a louça aquilo. E a gente começou a fazer algumas coisas, né, lá com as mulheres, nós estamos em 10 mulheres lá no grupo, e aí grandes chefes fomos convidados para várias coisas, o chefe de Hotel Puma me chamou, um francês me ligou, não quero falar com você, não entendia nada. Não, você vem aqui na Puma, pronto, é pão, Puma, só conheço o pão, cheguei lá um grande hotel, uma rede de hotel enorme, a gente fez umas louças, o cara foi fantástico, um chefe super sensível a essa questão do trabalho das mulheres, do trabalho de empreender, foi até a aldeia, fez toda a filmagem, fez um jantar para comemorar essas louças com a presença de todas as mulheres. E aí a gente estava começando a caminhar, fazendo várias oficinas para o SESC, vamos amassar, vamos produzir, vamos tentar sobreviver. E nesse período começou o coronavírus. Parou tudo. Entrei em pânico, não conseguia fazer nada, fiquei umas 3 semanas sem fazer nada, e nesse período eu comecei a perceber que as pessoas que tinham uma louça Rede Balsear, o que elas começaram a fazer? Cozinhar e curtir a louça que elas tinham, que elas nunca tiveram tempo. Compraram, estava em caixa, estava guardada, e começaram então a publicar as nossas louças. Eu percebi, comecei a repostar isso. E a galera começou a me chamar no Instagram, no WhatsApp, eu quero comprar, despacha para o Brasil inteiro.
Tem um mês, eu lancei a loja do e-commerce lá, né, a rede do Alcear, no Allspace, que é uma plataforma que está dando gratuidade nesse período para pequenos empreendedores, e estamos vendendo. É possível? É possível. Aí começamos a vender pelo Instagram, mas precisamos pensar que o quê? O pequeno vai sofrer mais, já estamos sofrendo. Vamos sofrer mais ainda. Mas é possível. Não dá só para esperar. Precisamos buscar essas alternativas, seja elas onde estiver. Tá certo, Léa. Obrigado, viu? Eu queria continuar também agradecendo as pessoas que estão acompanhando nossa live. Está aqui o Beto, a Luzia, a Hilda, a Ana, a Eunice, o Alemão Duarte, nosso vereador de Santo André, também um grande incentivador da economia solidária, o Leonardo, a Maria José Barbosa, vê com tristeza, Lita, Luci e Leia, a questão da fome, né? Voltar à fome no Brasil, que para a gente já havia superado. O Boquinha, mandando abraço para vocês, o Bruno Serra, a Clécia também, é muito triste, a Vanilda, né, falando desse momento difícil, né, que aí parabenizando também todos nós, a Luzia Oliveira, lá do Eldorado, o Jailton, a Jéssica, muita gente. Então, muito obrigado mesmo a participação, a Ivanils, o Expedito, acompanhando aí todo mundo, então, demonstrando aí o interesse. E vocês falaram de todo esse momento difícil que a gente está vivendo, pandemia, da força, né, que nós temos que reagir, e eu acho que destacar aqui a solidariedade, né, a solidariedade das pessoas. A gente tem visto muita gente da comunidade dividindo a sua cesta, deixando de pagar muitas vezes suas contas para ir lá e comprar uma cesta e distribuir para um irmão, que é a nossa parte. Mas nós não podemos, né, esse é o nosso papel, enquanto ser humano, temos que fazer e trabalhar a solidariedade. Mas a gente quer voltar para o tema da nossa live, esse direito. Então, nós precisamos, além de fazer nossa solidariedade, que é muito importante, apoiar esse trabalho que está sendo feito. E aí eu queria, Lita, que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Da gente, disso, né? A Léa falou de uma problemática. Imagine se essas cooperativas, esse empreendimento tivesse um apoio do governo, né? Tivesse recurso, não é favor, não é uma coisa daquele governo, é uma política, né? E a gente percebeu agora que na pandemia o governo liberou muito recurso para as grandes empresas. Os pequenos até hoje estão lá tentando, né? E aí, Lita, eu queria que você falasse um pouco, se aprofundasse mais essa questão da segurança alimentar, né, como esse direito humano, né? E não é uma alimentação. Por isso que a primeira coisa que foi feita nesse Brasil, e que nós ajudamos nesse mutirão, foi acabar com essa história de falar em merenda, né? Não é merenda. Merenda parece que é a sobra, parece que é alimentação saudável, né? Não desperdício, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, desse direito, né? Alimentação como um direito, né? Direito fundamental. Lita. Ok, Zé. Pois é, nós já falamos aqui do direito à alimentação na nossa Constituição e não parou por aí, né? Acho que a luta, desde Josué de Castro, em 1946, né, Luci, quando escreveu Geografia da Fome, um médico lá de Recife, lá de Pernambuco, e ele já dizia que a questão da fome não era uma questão de falta de alimento, mas era uma questão política, né? Então, desde mais de 70 anos que Josué de Castro já tinha denunciado isso, né, na sua Geografia da Fome. E aí, com essa questão da luta, da sociedade civil, da realização das conferências, da retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, já no início do governo Lula, então essa política avançou, inclusive, na institucionalização da política. E isso eu gosto de ressaltar, né? Porque se fosse só uma vontade, vamos fazer alguns programas, mas eles ficarem soltos, a gente poderia estar hoje numa situação muito mais precária do que a gente está vivendo. E aí, além da Constituição, então foi criada uma lei orgânica da segurança alimentar e nutricional, que cria um sistema, o CISAM, que é a lei 11.346, de 2006, e nessa lei, ela define o que é segurança alimentar e nutricional.
quando a Wanderleia falou o exemplo do dia de tapioca, né, eu lembro que, à época, o Felipe chegou e falou assim, nós vamos fazer a tapioca, tem muito nordestino aqui em Diadema, vamos fazer da tapioca o crepe diademense, o crepe brasileiro. Isso eu nunca esqueci. E a segurança alimentar, ela vem com essa vertente também de respeitar a cultura, de respeitar a diversidade. Aí eu queria deixar para vocês o conceito da segurança alimentar que está na LOSAN, que é a Lei Orgânica da Segurança Alimentar, que ele diz o seguinte, é a garantia do direito de todas e todas ao acesso regular e permanente de alimento de qualidade e em quantidade suficiente, não comprometendo outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares saudáveis, respeitando a diversidade cultural, que sejam socialmente sustentáveis, garantindo a existência digna e o desenvolvimento integral da pessoa. Então, assim, é um conceito muito profundo. O alimento, a gente precisa ter o acesso, mas não é qualquer alimento. É esse alimento que respeite a diversidade, que respeite a cultura dos nossos ancestrais, que traga isso presente no dia a dia. Então, quando a gente trabalha a questão da segurança alimentar, ela não é uma ação em si, mas ela só vai funcionar de fato se a gente tiver isso trabalhado de forma articulada. Falar de segurança alimentar, ela acontece na educação. Falar da segurança alimentar, ela é saúde. Falar de segurança alimentar, ela é cultura, ela é acesso à renda, né? Que você pode também trabalhar isso. Então, acho que ter esse avanço, de ter isso criado em lei, então fez com que a gente não tenha o desmonte dessa política como um todo. E aí, só para fechar, quando você tratou dessa questão do programa de aquisição de alimentos, foi muito assim, é muito bom a gente ver até hoje. Hoje tem ainda alguns produtores que, à época, lá em 2005, trabalhavam o PAA aqui em Diadema, lá de Piedade, que eles, toda vez que a gente encontra aí no dia a dia, até porque o programa ainda está funcionando, eu lembro do seu Cláudio, que ele fala assim, vocês começaram essa questão, a gente só se organizou lá em Piedade, e hoje nós temos várias cooperativas, porque vocês aqui em Diadema, mesmo vocês não tendo produção, vocês não tendo agricultor aqui, mas vocês acreditaram nesse programa, e nós somos gratos a vocês por terem dado essa oportunidade. Hoje eles estão organizados, cooperativas, com estrutura, com caminhão, que a gente nem acredita. Então, acho que o resultado disso, né, não tem nada que pague, mas é justamente esse esforço de sociedade civil com governos, porque segurança alimentar só existe se tiver uma vontade de fato de governo. Se não tiver, esquece, porque ela passa simplesmente como qualquer outra ação e que ela vai embora. Acho que é um pouco isso. Aí, Lita, e para quem está chegando agora a nossa live, né, peço que mais uma vez que compartilhe, aqui as nossas companheiras Lucy, Lita e Leia, companheiras que têm dedicado a sua vida a essa causa tão nobre, e eu que por isso esse reconhecimento da participação aqui. Eu queria trazer uma fala aqui do Vanderlei Aragão, lá de Alagoas. Ele fala o seguinte, aqui no estado de Alagoas, irmão da Lita, 50% dos micros e pequenos empreendedores faliram, desapareceram, porque ninguém aguenta 3 meses fechado, e tá certo que estão cuidando da sua vida, e infelizmente, o governo não liberou recurso, o auxílio emergencial, que por ele seria de R$200, que virou 600, graças à ação dos nossos deputados, e que foi aprovado pelo Congresso, e que muita gente não conseguiu até hoje receber esse dinheiro. Então, infelizmente, Vanderlei, você tem toda a razão, não é a realidade só de Alagoas, mas é do país inteiro. A Elizabeth, a Marivanilza, também a Rita Santana, o Rodrigo, o Erivaldo, o Jacaré, companheiro Jacaré Antônio Carlos, também participando, enfim, muita gente, gente que, bom, muito obrigado pela participação de vocês, isso demonstra a nossa preocupação. E aí, Lucy, nós ouvimos a Leia falando dessa experiência bem-sucedida no empreendedorismo, e destacou Diadema como uma experiência inovadora, a questão do projeto Tapioca e outros projetos. A Lita falou dessa questão do direito da política, né, e da construção, que a partir de Diadema,
E eu, Lucy, te conheço já, você é uma jovem, adulta, mas eu te conheço desde os sacolões, né? Quando Diadema, uma forma de baratear, ter uma alimentação saudável, né? E que coubesse no bolso das pessoas. E aí veio os sacolões, e depois toda essa implantação dessas políticas, né? Que a Lita citou no Brasil e também aqui em Diadema, pioneira com o programa de hortas comunitárias, como nós aprovamos lá na Câmara, vocês executaram, banco de alimentos, tantas políticas, né, importantes, como o restaurante popular. Então, gostaria que você, Lucy, aprofundasse um pouco disso, dessa importância desse projeto, e acho que uma coisa que vocês sempre nos ensinaram, né, vocês aqui que estão participando, a Inês Maria, Colmari, esse grupo coletivo que trabalhou como esse direito, né, à cidadania, que é sempre uma construção coletiva. Então, Lucy, gostaria que você falasse um pouco dessas conquistas tão importantes para a nossa cidade e que a gente tem visto aí desaparecer desse acesso, que as pessoas pudessem ter o acesso. É isso aí, Zé, né? Quando você fala, assim, a gente vai puxando na memória, né? Realmente, essa luta, né, pela garantia do acesso ao alimento, né, inclusive, assim, o conceito da segurança alimentar, ele foi se constituindo e se fortalecendo ao decorrer dos anos. Eu lembro lá na década, né, no início dos anos 90, a gente já tinha, né, as gestões, né, petistas, né, com o seu modo democrático, né, de administrar, a gente já tinha essa preocupação, né, com o acesso dos alimentos, né, e naquele período muito difícil, a inflação muito alta, e o consumidor, ele mal conseguia, ele recebia num dia, no outro dia, se ele bobeasse, o dinheiro desvalorizava, né, e ele, assim, era um momento muito difícil, né, na vida da população. Então, surgiu várias propostas, entre elas a questão do sacolão do trabalhador, né, que nós, então, desenvolvemos, já iniciamos naquele momento. Aliás, antes disso, Zé Antônio, aqui em Diadema, né, na primeira gestão petista aqui, já existia né, na década de 80, essa preocupação que eram as compras comunitárias, né, que organizavam os grupos de compra e as pessoas se organizavam, iam buscar alimento lá no CEAGESP para baratear esses alimentos para as famílias. E depois vieram esses sacolões, assim, a gente conseguiu alguns avanços, mas a gente tinha muita dificuldade, porque eram só os municípios que bancavam essas políticas, né? E aí, com o apoio da comunidade, isso foi se fortalecendo, né? A gente conseguiu ir aprofundando essa discussão do direito, e quando o Lula assumiu, né, em 2003, assim, tanto é que um dos principais ações do governo Lula, né, que um dos primeiros programas que ele lançou foi o programa Fome Zero, né, e aí, como a Lita já colocou, né, teve toda uma discussão, um dos primeiros atos foi reconstituir o Conselho Nacional, né, que, assim, né, ao contrário do Fernando Henrique e agora, né, do Bossal, a primeira ação desses governantes foram destituir o Conselho Nacional, e o Lula, um dos primeiros atos dele foi reconstituir o Conselho Nacional, né, e construir essa política nacional através do programa Fome Zero. E o importante disso, Zé, é que, assim, né, ele, além de, assim, reconstituir o Conselho, foi criado todo um programa, né, envolvendo recurso público, porque, assim, sem recurso público também a gente não consegue avançar, né? Então, assim, foi focado, né, e dispensado recursos públicos para a construção dessa política, né, a articulação nos territórios, né, o Lula, né, o governo federal, ele chamou os prefeitos, né, a responsabilidade dos prefeitos para participar desse grande programa, né, ele instituiu várias ações e programas, né, como o Banco de Alimentos,
o PAA, e o PAA, eu estava aqui a Vanderleia falando, na época, para você ter ideia, nós saímos daqui de Diadema e fomos discutir o PAA lá no Vale do Jequitinhonha, na época que Diadema era cidade irmã de Itinga, que foi uma ação que o Felipe fez também, de, né, fazer esse irmanamento das cidades, porque Itinga, na época, era uma cidade que tinha um alto índice assim, de pobreza, então, quando o Lula assumiu, né, o Lula passou por Itinga, nas caravanas da cidadania, e constatou essa situação. Então, quando o governo Lula assumiu, automaticamente o Felipe também já fez esse irmanamento, e nós fomos lá em Itinga discutir o projeto PAA, que é um projeto muito importante, Zé. Eu sinceramente, entre os programas, eu acho que o mais estruturante é o PAA, porque o PAA ele é um projeto que, né, o governo ele dispensa recursos para a compra de alimentos do pequeno produtor. Ele fortalece a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, né, o município compra esse alimento do pequeno produtor, ele traz esse alimento para o município, e esse alimento ele chega, né, nas famílias que estão passando por vulnerabilidade alimentar, através das associações, né, através, né, da organização aí popular, através dos bancos de alimentos, através dos restaurantes populares. Então, é uma gama de projetos que foram pensados, né, sempre, desde pensando na produção do alimento, né, no apoio ali ao pequeno produtor que produz, né, a agricultura familiar, Zé, para você ter ideia, ela é responsável em abastecer 70% dos alimentos daqui dos centros urbanos que são consumidos, eles são provenientes da agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela produz um alimento respeitando a natureza, né? Ela produz um alimento baseado na agroecologia. Então, esse é o início, né? A produção do alimento de qualidade, o alimento saudável, né? Isso também é importante na hora do consumo desse alimento, né? Então, existem ações no fortalecimento da produção, e também essa política ela passa pela questão do acesso ao alimento, né, para as famílias, e também temos aí ações importantes na área de educação alimentar, né? Não adianta as pessoas terem o recurso, o acesso ao alimento, se ela não tem esse conhecimento, né, e essa consciência da alimentação saudável, né? Então, é uma política que ela vai perpassando, como a Alita disse, né? A gente tem envolvimento com a cultura, né, para a gente garantir aí a tradição da cultura alimentar, dos alimentos que são produzidos lá no campo, e esse alimento, ele chega aqui na cidade, ele é consumido de uma forma consciente, né? E também a questão da geração de renda, né, Zé? Isso é um eixo principal na agricultura, dentro da política de segurança alimentar. E aí a gente fomenta a questão dos empreendimentos, né? A segurança alimentar, ela tem uma relação muito forte com essa questão do empreendedorismo, né? A Léa já colocou aí o exemplo do dia de tapioca, que foi implantado aqui em Diadema, e nós também temos aí um projeto muito importante, né, que visa essa questão da geração de renda também, que é o Programa de Agricultura Urbana, que inclusive, né, Zé, a gente tem aqui que te agradecer pelo apoio. Na época você era vereador, e foi você, inclusive, que fez a lei, né, que organiza a agricultura familiar, né, aqui no nosso município, que institui a agricultura familiar aqui no nosso município. E em relação também ao eixo que trata, né, da informação, né, de como se deve, né, como as pessoas devem se alimentar de forma adequada, né, visando aí
a redução, né, de doenças, né, como a diabetes, como a hipertensão, né, aqui em Diadema, por exemplo, foi criado o Programa de Educação Alimentar e Nutricional, que também foi um projeto de lei seu que criou esse programa aqui na cidade, né? Então, assim, nós temos aqui que está demonstrando que, assim, para se desenvolver, né, uma política nacional e municipal, como foi aqui em Diadema, é necessário também que tenha vontade política, né? E hoje a gente verifica, né, o retrocesso disso tudo, exatamente porque não existe a vontade política, como dizia lá, a Lisa mencionou, o José de Castro, lá na década de 40, que o maior problema, né, da fome no país e no mundo não são fenômenos naturais, como secas, como, né, problemas climáticos ou ataques de pragas, mas sim o nó que a gente tem em relação à fome no país e no mundo é a questão política, né? E quando a gente tem, né, governantes, né, e representantes do poder legislativo que têm um empenho, né, e essa vontade política de garantir esse direito, as coisas caminham. E aí, Zé, uma coisa que eu queria colocar aqui, né, com relação ao PAA ainda, só para vocês terem uma noção, quando, lá em 2015, em 2014, o orçamento para o PA no país, ele estava em torno de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões era o orçamento que era destinado à compra de alimentos do pequeno produtor para, né, ser distribuído, né, para a população nos grandes centros urbanos. Hoje, Zé, o investimento que se tem, né, o orçamento público hoje, para se tratar dessa questão, né, para a compra de alimento, não chega a 100 milhões, quer dizer, é menos de 10%. E isso, eu estou aqui tratando de um único programa, mas isso se estende a todos os outros programas, né? Então, quando a gente não tem a vontade política, as coisas acabam, né? E aí que vem a importância da mobilização social, né? A sociedade civil, ela tem que estar atenta, ela tem que lutar por esses direitos, né? Que a gente não tem... assim, essa participação, ela tem que ser... Nós temos que orientar e incentivar a população e mostrar esses dados para a população para que esse direito ele seja garantido. Tá bom? Lucy, eu aproveito aqui, tem várias... Você falou dessa questão da questão da segurança alimentar, desse conceito, né? E eu lembro que eu falava dessa questão da merenda, e quando eu fui secretário de Educação, na gestão do ex-prefeito Felipe, quando a gente já começou lá com o núcleo de alimentação escolar, e eu vi que está participando aqui a Vilma, né? A professora Vilma, que coordenou esse trabalho tão importante que não se contentava em só garantir aquilo que era obrigação nossa, né, que era a alimentação, as 3 refeições, 4, 5, dependendo a modalidade de ensino. Mas era também de fazer esse trabalho, né, junto com vocês, lá de toda a secretaria, que era do aprendizagem, né, com as pessoas as cozinheiras, né, toda a equipe, que não era só chegar e faça, mas as pessoas aprenderem juntas, né? Acho que essa questão da construção coletiva, muito importante. Eu queria agradecer aqui a Vilma, que está presente, participando, a Cleuzinha também. Aqui a Maria Dilma, inclusive, faz uma pergunta para a Leia, qual a diferença entre a economia criativa, economia solidária, economia da cultura, né? Essa discussão que ela até apresentou, da gente valorizar a diversidade cultural. Tem aqui o Vieira também participando, o Lucas Vieira, a Carme, né? A Carme também é uma pessoa Carme Gonzalez, né? É uma pessoa que tem um trabalho aqui na cidade, trabalhou muito
e ela fala da causa justa, né? Então, por isso que quando você, morador de Diadema ou de qualquer cidade, for num restaurante popular, que exige a qualidade, né? Ninguém está fazendo um favor, é um direito seu, né? Então, é um direito. Aí tem o Rogério também falando aqui da importância desse tema, Cleuzinha já falei, enfim, várias pessoas. E aqui a gente falaria o tempo todo, e a gente fez essa opção, né, de convidar vocês três, né, inclusive para homenagear tantas lutadoras, né? Tem lutadores também, mas vamos ser verdadeiro, né? Tem muito mais lutadoras que têm ajudado nessa construção dessa política humana e solidária, né? Que é a questão da alimentação e a economia solidária. Então, eu gostaria, a gente já com esse bloco aí, me desculpando, porque gostaria de ouvir vocês mais tempo, né? Mas gostaria, Léa, começando por você, falando um pouco disso, né? Nós temos o papel, né? Como ser humano, como alguém que acredita na esperança, na luta, né? E mesmo diante de todo esse cenário difícil que a gente está vivendo, de desemprego, né? De pandemia, a gente também ser sinal de esperança, né? Sinalizar caminhos. Eu não tenho dúvida que é isso que vocês têm feito, você tem feito, e com todo esse pessoal que tem acompanhado o trabalho lá no empreendedorismo, nas cooperativas, na economia solidária, nessa criatividade, cultura, criatividade, economia solidária. Então, gostaria de você, como é que você também pode trazer aí essas palavras, né, de como é que nós vamos enfrentar esse pós-pandemia, a nossa tarefa, o nosso papel, e olhando também para a questão local, né, como que a importância dos governos, né, locais, esse apoio, não favor, a gente quer que incentive, porque investir no pequeno é garantia de emprego, garantia de comida, de qualidade de vida. Então, começando com você, Léa. Na verdade, a gente precisa pensar nessa questão do desenvolvimento local, que é o princípio de tudo. A partir do momento que o meu local está bem atendido, e quando a gente quer, assim, nos últimos tempos tem me chateado muito essa questão que todo mundo jogou todo mundo na mesma salada de fruta. Todo mundo num bandejão e que tudo é igual e que todas as pessoas são iguais. Não é verdade. Isso não é verdade. Tem coisas sérias, tem projetos sérios, tem muitas coisas boas que foram feitas e precisam ser reconhecidas. Agora, assim, temos pessoas boas em todos os lugares, temos pessoas ruins em todos os lugares. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouco isso. A Lucy falando lá do Vale... Lucy. Quando nós estivemos no Vale do Jequitinhonha, 15 dias no Vale do Jequitinhonha, e minha filha tinha acabado de nascer, hoje ela está com 13 anos. Então, assim, quando se quer, se faz políticas de verdade, se faz com quem realmente tem interesse, mas precisa se fazer. Quando a gente fez o projeto de... Lita, a Léa teve um probleminha na internet, e aí depois ela volta. Eu gostaria, Lita, que você aí, nesse contexto, né, também queria agradecer ao Antônio Aldo, que também está participando, falando da quanta contribuição, o Lucivaldo também está participando, o Alexandre dos Anjos também trazendo aqui sua mensagem, cumprimentando nesse compromisso coletivo, então, o Beltrán também trazendo aqui os cumprimentos e parabéns. E aí, Lita, eu gostaria que você, aí também já finalizando essa nossa conversa, esse momento aqui, que ela continua, também que você falasse um pouco disso, né? Quais a expectativa, né, que a gente tem qual que é o papel do poder local nesse enfrentamento, né, de fortalecer uma política forte de segurança alimentar, principalmente nesse momento de pós-pandemia. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária, o que, somado à situação de desemprego que a gente vinha
vivenciando, a essa falência dos microempreendedores, trabalhadores que estão perdendo seus postos de trabalho, um monte de gente com redução de salário, com contrato suspenso. Então, é nessa realidade que a gente se encontra. Então, suas palavras, né, de desafio, que a gente tem o poder local para dar sua contribuição nesse enfrentamento, produzindo segurança alimentar com qualidade nesses tempos de pandemia e no pós-pandemia. Zé, eu queria, para finalizar, é um tema muito amplo esse, a gente ficaria horas e horas conversando a respeito, mas eu queria lembrar do nosso saudoso sociólogo Betinho, né, que disse uma frase curta, mas com significado enorme: quem tem fome tem pressa. Era a fase final. Desculpa, Zé, nós não combinamos, mas assim... Então, eu acho... a sintonia nossa, a sintonia nossa. Por favor, continue. Leia, depois você volta. Acho que existe... Eu continuo, Aleia? Continue, Lita, depois eu vou falar. Eu entendo que é isso, nós temos várias formas. Tem essa solidariedade que a gente não pode perder de vista, né? Que ele é muito presente. Nós podemos fortalecer os programas locais, que graças a Deus e graças à implantação, à institucionalização de diversas políticas, elas estão aí. Talvez de uma forma, né? Talvez o restaurante popular perdeu um pouco o seu foco, ele não serve aquela refeição mais balanceada, mais saudável, mas ele está aí. Nós temos, aí quando você falou da questão não da merenda escolar, mas agora instituído por lei a alimentação escolar, nós temos um programa também nacional de alimentação escolar, que existe uma lei que obriga os municípios a comprar 30% da agricultura familiar. Como estão os municípios hoje? Está fornecendo cesta. Deixaram de comprar da agricultura familiar. Então, nós aí militantes do Fórum Paulista, a gente quer que os municípios continuem com essa questão. Existe investimento do PNAE, do Programa Nacional de da Alimentação Escolar. Então, é isso que a gente quer, de fato, é fortalecer as doações para o Banco de Alimentos, que o PAA, a gente compre mais, que é o Programa de Aquisição de Alimentos nessa modalidade, que a gente possa aumentar a quantidade das refeições nos restaurantes populares, mas também com a qualidade, que a gente comece a trabalhar mais a importância do alimento, do aproveitamento integral do alimento, porque a gente fala da falta de acesso, mas nós somos também... a gente joga muita coisa fora que a gente poderia aproveitar. Então, o Brasil, ele tem um dos lixos, entre aspas, mais ricos do mundo. Então, tem várias ações locais que a gente pode fazer. Mas, para isso, a gente precisa de boa vontade, de integração das ações, né? E que a gente tenha essa compreensão, que o desafio agora é quem tem fome, tem pressa, e o poder público precisa prover isso, né, para que a gente não tenha aí tanta situação de miserabilidade no nosso município, no nosso estado e no nosso país. É isso. Obrigado, Lita. Leia, você foi interrompida aí por uma queda na internet. Eu peço que você conclua aí seu raciocínio, e me desculpe aí, porque eu passei para a Lita para a gente ganhar um tempo. Normal. É assim mesmo. Na verdade, assim, eu só queria esclarecer um pouco essa questão da economia criativa que eu falei, não sei se deu para pegar ainda, mas a pessoa pode também me chamar depois no chat, posso explicar um pouco melhor, e, na verdade, agradecer, e saber que é possível. Eu acho que o barro me atrai. Na verdade, assim, fui para a argila, começando fazendo uma panelinha. Ai, quero fazer uma panelinha porque quero dar de presente. Então, eu acho que a comida, né? A comida me atrai, é isso que nos une, é isso que nos fortalece, é isso que nós deixamos de presente um para o outro, é nos fortalecer aqui na Terra e sermos mais solidários uns com os outros, que está garantido. Então, assim, vamos fazer cada um a nossa parte, que já é o suficiente. Mas, assim, não dá só para cobrar a parte do outro. Se eu me propor a cuidar do meu cantinho, a fazer a minha parte bem feita, é possível reestruturar, é possível desenvolver de uma maneira sadia, desenvolver de uma maneira que o bairro evolua, a cidade evolua e que todos possam crescer juntos. Né? Então, esse é o meu recado. Agradeço a participação, estou à disposição e depois possam ver as nossas lindas peças lá no Instagram, @balsear. Obrigado, Leia, que bom, bom. Lucy, você, encerrando aí nossa live, gostaria que você também
trouxesse aí suas considerações, um pouco que ficou aí que não deu para falar, e eu termino também com a fala, vários comentários, mas eu gostaria só da professora Vilma, que ela fala o seguinte: a fome dói, é necessário pensar em ações para que nenhum ser humano passe fome. E ela cita aquela fala do presidente Lula, quando lá na posse, no dia 1º de janeiro de 2003, disse que sairia orgulhoso se ele concluísse o mandato dele zerando que todas as famílias tivessem direito a 3 alimentações. Eu esperava que a gente nunca mais vivesse esse momento, mas hoje eu acho que é o grande desafio que está posto para a gente, né? Quer dizer, como garantir que as famílias brasileiras e do mundo, mas e aqui em Diadema, né, os nossos brasileiros e brasileiras na nossa cidade, garanta esse direito sagrado, humano e fundamental que está lá na Constituição. Luci. Então, Zé, eu assim, acredito que o Lula, né, ele cumpriu, né, com a missão, né, ele cumpriu aí com a promessa que ele fez no dia da posse, né, e, assim, hoje, né, como a Lita disse, e ele deixou um legado, né, independente né, do retrocesso que nós estamos vivendo, da criminalização, né, dos movimentos sociais que são muito fortes hoje, nós temos uma base estruturante, uma base física, uma base jurídica, né, e nós não podemos perder a esperança. Eu acredito que a partir dessas bases é possível um mundo melhor, um país e uma cidade melhor. E aí, assim, né, existem alguns pontos que eu queria ressaltar aqui com relação a esses avanços, né? Eu acho que Diadema, né, e o Brasil, né, ele precisa retomar o seu processo, né, na construção das políticas inclusivas com a participação popular. É fundamental que isso aconteça, né? Nós precisamos fortalecer a relação solidária entre os povos da cidade e do campo, né? Eu acho que essa relação, né, a gente garantir o alimento, né, a comercialização direta dos alimentos é uma base para o nosso recomeço. Como a Alita colocou, né, para a gente ver a diferença. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde os governos municipais e o governo federal deveria estar investindo fortemente nas ações locais, eles simplesmente recuam, né? Eles investem nas grandes empresas e a economia local ela é ficada de lado, né? Isso foi muito claro na fala do Guedes, numa reunião lá do Ministério, né? Vamos investir nos grandes, que eles que nos dão lucro, os pequenos não nos dão lucro. Então, e aí retomando, hoje, por exemplo, nós temos programas, né, que o município e o governo federal, ele pode comprar, ele tem condições e tem orçamento próprio para isso, comprar alimento dos pequenos produtores para alimentação escolar, né, que a alimentação escolar é o maior programa de segurança alimentar desse país, né, e dentro dessa vertente, né, que a Lúcia colocou, de que os municípios, eles devem comprar 30% da agricultura familiar, né, do recurso que ele recebe, né, através da Política Nacional de Alimentação Escolar. Se os municípios estivessem comprando esse alimento e entregando para as famílias, isso, né, com certeza, assim, né, estaria reduzindo essa situação, né, que nós estamos vivendo hoje, essa situação de pobreza, né, e essa situação onde os pequenos produtores e os pequenos comerciantes passam aí, né, por conta dessa situação da pandemia, né, por um problema de falta de recurso, porque não consegue trabalhar, não consegue vender, né? Então, é fundamental o apoio do governo federal. E a gente percebe hoje que
assim, mesmo eles tendo essa condição, eles não estão fazendo isso, né? Eu acho que nós temos que pensar também numa nova forma de economia solidária e social, né? A gente tem experiências muito importantes, né? Como a moeda social. Acho que Maricá, lá no Rio de Janeiro, eles estão sendo muito bem, assim, promissores com relação a essa nova economia, né? É uma moeda que gira só ali na comunidade, você fortalece a economia local, né? E você deixa de pagar taxas para esses grandes bancos. Essa taxa, na verdade, ela é revertida, né, em benefícios para os comerciantes da região, né, além deles venderem o produto deles ali, né, você conseguir garantir que eles vendam o produto através dessa moeda social, as taxas, o lucro dessa movimentação, ela retorna, né, para esses pequenos empreendedores. Isso acho que é fundamental, que a gente pense, né, nessa economia e para garantir, né, o fortalecimento da economia local. Né? E eu acho que a gente tem também, Zé, que garantir, né, e desenvolver ações nos territórios, né, ações intersetoriais. Né? Não adianta a segurança alimentar ir lá e fazer um trabalho, a Secretaria, né, de Ação Social e Cidadania fazer outro, esporte fazer outro. Nós temos que fortalecer as ações, unificar essas ações no bairro, né, da cidade, visando assim, o desenvolvimento humano, né, a relação, né, com a sociedade, né, e mesmo a autonomia, né, a gente tem que dar autonomia para esse povo, para eles, através de emprego e renda, né, deles caminharem, né, e deixar de passar por essa situação. Então, eu acho que isso é possível. Nós já temos uma base que foi trabalhada ao longo dos anos, né? Então, o que nós temos que ter é vontade política e retomar, né? E temos que ter também, né, o apoio, né, do poder legislativo, né? E quando você tem, né, pessoas no poder legislativo que tenha essa boa-fé, que investe, né, nas pessoas, essa é uma grande parceria com o governo, né, municipal, com o governo federal. Isso faz com que as coisas caminhem de forma positiva, né? Eu acho que você é um grande exemplo disso, Zé Antônio, né? Você foi um vereador que sempre apoiou e batalhou para o desenvolvimento dessas ações aqui na cidade. Então, eu termino aqui minha fala dizendo que um recomeço, né, é possível, e a gente tem todas as condições, né, junto, né, eu acho que o governo, junto com a participação popular, né, junto com o movimento popular, a gente tem condições, sim, de dar a volta por cima e enfrentar essa crise. Era isso que eu queria dizer para vocês. O Papa Francisco, que é um líder da Igreja Católica, mas que tem mandado mensagem para o mundo, para todo mundo, né? Não é só para os católicos, para todos os seres humanos. E ele tem falado da casa comum, da construção de uma casa comum, onde todas as pessoas têm o direito àquilo que produz. E ele tem falado também da economia de Francisco, e que o Brasil tem colocado a economia de Francisco em clara. E eu acho que a gente encerra a nossa live de hoje falando disso. É possível construir outra economia, a partir da economia solidária, economia criativa, cultural, da agricultura familiar, dessa integração, de uma segurança alimentar e nutricional, construída a partir das pessoas, dos seres humanos. Eu acho que é esse movimento que a gente tem que construir. Eu acho que essa pandemia que a gente está sofrendo muito, né, é muito sofrimento, muita dor. Nós falamos no início, muitas vidas que foram embora, mas a gente tem que olhar como superar tudo isso, principalmente assumindo esse compromisso em defesa da vida. E defesa da vida começa por defender um alimento de qualidade. Então eu encerro com a frase que a Alita falou: quem tem fome
não tem pressa, não dá para esperar. É esse convite que a gente faz para todo mundo. Então, muito obrigado, Lita, obrigado, Leia, obrigado, Lucy, e desculpe pelo tempo, a gente, enfim, com certeza vocês gostariam de falar mais, compartilhar mais dessa longa experiência que vocês, em que pese pouca idade, mas já tem um longo caminho percorrido, muita dedicação a essa causa justa, como disse a Carmen. Então, um abraço aí, encerrando com entrou agora também a Silvana, a Cláudia. Então, em todas essas pessoas, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Gratidão. Tchau. Valeu. Tchau.